Estamos ao vivo! Estamos aqui com mais um MentoCast. Hoje nós estamos com um cara que ele é coach, ele é advogado, ele é mentorado e mentora pessoas. Pois é, nós estamos com ele, o Wallace Lucas. Grande Wallace! Vamos o Wallace lá. que é o Wallace, era pra ser o Wallace, Me diz aí. Exatamente. Então, é o Wallace Lucas. O Wallace? Era pra ser o Wallace, mas foi um erro de cartório que meu pai não corrigiu, minha mãe não corrigiu, E eu tô não corrigindo. corrigi. Você tá corrigindo, mas é o Wallace Lucas. O Wallace Lucas. Conta mais aí. Quem é o Wallace Lucas? O Wallace Lucas, eu sou cristão, marido, casado com uma mulher maravilhosa. Sério? É, muito maravilhosa. Eu costumo falar que ela é meu presente de Deus. Eita glória. Sou advogado, sou empreendedor, sou coach. Coach hoje eu não atuo como coach, não estou atuando, mas já mentorei algumas pessoas. Então a ideia... É que você não descobriu ainda, mas tudo bem. É, verdade. Eu continuo mentorando de forma como um servir. Então o Wallace é esse cara aí. Gente boa, amor, sorrisão, o amor da Brenda. Cara, me falaram, um passarinho aí me falaram, né? Falaram. Você tocava viola, você tocava não, você ainda toca, né? Mas tocava na noite. Então, o que acontece? Me conta essa história aí. Talvez você já deve ter ouvido a Brenda me chamar de Fernando. Eu não sei o que é Fernando. Ou é amor, né? Geralmente é amor. Amor. Quando ela tá brava, chama você de Fernando. Fernando, exatamente. Então é mais fácil ela me chamar de Fernando do que do Wallace Lucas ou amor, né? Eita. Então, se eu ouvir Fernando veio de uma dupla sertaneja que eu tive. Em 2012, quando eu conheci a Brenda, tinha uma dupla chamada Fernando e Salomão. E eu tocava sertanejo na noite. Eu era pra ser o cara do sertanejo, cantor sertanejo. E, inclusive, a minha profissão hoje de advogado eu escolhi por conta desse meu parceiro, Salomão. Ele era formado em Direito, estava fazendo a OAB na época, e ele falou, cara, faz Direito que vai te dar um leque Aí de você vai andar opção. direito. Aí eu falei, beleza, e não fiz o Direito, porque na época que ele me falou, a dupla acabou findando. Então, toco violão sim, toco viola. Hoje eu continuo tocando, mas hoje eu toco na igreja, toco pro Senhor. Então, não toco mais na noite, nos barzinhos, mas toco à noite nos cultos da igreja. Como foi pra trocar a noite pra igreja? Eu estava na noite, mas eu não era da noite, Miri. Então, eu nunca gostei dessa vida de bebedeira, de balada. Então, eu estava, mas não me encaixava. Nunca fui um homem de barzinho, de noite, apesar de estar nesse ambiente de música, de querer essa... Porque o sonho era ser cantor sertanejo. Talvez Fazer sucesso. Talvez mais do meu parceiro de dupla do que meu. Eu ia por onde falava que era Deixa legal. a vida me levar. Exatamente. Onde eu estava agradando, eu tava no meio. O bonzinho, Exatamente. né? E o bonzinho, enfim. E aí aonde que foi a virada de chave? Assim, não, eu não quero mais. É porque não deu certo ou porque mudou, virou a chave de alguma coisa? O que acontece? Nós tínhamos um combinado na dupla. Meu parceiro falou o seguinte, cara, eu já tive algumas duplas, já tive alguns parceiros, só que esse negócio de relacionamento dentro da dupla não dá certo. Uma hora o trem azeda. E a gente lançou um videoclipe. Na época não tinha tráfego, não tinha, era no manual, era spam mesmo. Mensagem todo dia, era Facebook, tudo quanto é rede, a gente tava compartilhando, as redes que a gente tinha acesso. E em uma dessas, uma grande recebedora dos meus spams é minha digníssima esposa. E a gente começou a conversar, trocar mensagem e tal e tal. E... então ela fez a separação da dupla. Não foi ela que fez a separação da dupla, mas o meu descumprimento com o combinado que nós tínhamos.
de ter um relacionamento. Então eu estava lá no ensaio, mas eu já não estava mais no ensaio como era antes. Porque ela estava me esperando, ou porque ela estava e eu tinha que buscar ela. Então eu estava no ensaio, mas minha cabeça estava em outro lugar. Aí fomos afastando, daí bem na época deu o período de entrar pro quartel, servi no Nonobec por 7 anos. Então foi uma coisa Puxando embolando a com a outra. outra e a dupla acabou findando. Inclusive, tem mais ou menos um mês, né, meu bem? Que eu conversei com ele, não menos, né? Ele mandou ele chegou, mandou mensagem pra mim, já faz um tempo já, né? Ah, e aí, mandou um vídeo, né? Eu falei, quem que é essa pessoa? Um número de fora, né? Mandou um vídeo, eu e ele cantando, né? Bem estranho o vídeo. E eu falei, caraca, quem tá falando? Ele falou, Salomão. Eu falei, sério, cara? Primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão. Pedir perdão porque, cara, ele foi uma pessoa que somou muito pra minha vida, Emílio. Somou muito porque ele me fez conhecer coisas diferentes. Eu nunca tinha ido no samba, aí, pra você ter ideia. Não frequentava lugar onde as pessoas tinham dinheiro. Uma coisa que ele falou pra mim uma vez, que eu falei pra minha esposa, ensinei pra minha esposa que dinheiro não aceita desaforo. Ele falava pra mim, Fernando, dinheiro não aceita desaforo. Eu já tive mais de 1 milhão na minha conta. E hoje eu passo meio apertado assim porque eu não dei valor no dinheiro. Então, ele me ensinou muita coisa. Ele me acolheu, cara, porque eu costumo dizer que eu tive uma carência de pai muito grande. Então, nos confrontos, nos desenvolvimentos, no ARA, o pessoal que conviveu isso comigo, que convive, viu o quanto tinha alguns bloqueios que eram relacionados à paternidade. E também a maternidade, também tem um monte de coisa aí que precisa ser desconstruída e construída e eu venho nesse processo aí de evolução. Mas essa foi a mudança aí, sair do sertanejo, da vida de música de noite, depois Rapaz, então, muita ó, história, né, muita coisa. Flávio, olha só, o cara era violeiro, depois ele virou militar, depois ele virou cristão. Não, cristão, eu sou cristão desde os 4 anos. Aí que é só isso aí que precisa retificar. Cristão, eu sou cristão desde os 4 anos. Por quê? Outro dia eu fiz alguém me perguntou, desde quando você acredita em Jesus? Eu falei, desde os 4 anos, desde quando eu conheci. Como eu acabei de falar, né? Eu sempre tive uma carência paterna. Então, com 4 anos, eu fui estudar numa escola espírita. E lá nessa escola espírita, eles estudavam o Evangelho, o Novo Testamento. E eles liam, falavam de Jesus, que Jesus é amor, que você tem um pai do céu, e ensinava a gente a orar, fazer as preces, né? E lá eu conheci o papai do céu, em 4 anos. Quando eu conheci o papai do céu, conheci Deus, conheci Jesus, eu abracei com todas as forças, porque aquele pai nunca ia me abandonar. Uou. Então, cristão, eu sou desde os 4 anos. E da onde vem o não merecimento? Da onde vem o não merecimento? Vem de querer me encaixar. Querer agradar as pessoas, agradar o outro para não ser rejeitado. Eu acho que o pezinho do não merecimento tá nessa rejeição. Eu preciso... Explica melhor sobre isso. Vamos lá. Da onde vem o não merecimento? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E depois de um tempo a minha mãe veio pra Cuiabá, me deixou alguns dias com a minha avó, então era sempre alguém me deixando pra trás. E eu, depois que fui crescendo, sempre quis fazer pra agradar, pra nunca ser rejeitado. Em regra, isso eu tô falando depois de grande, que eu fui começar a enxergar isso aí. Pra não ser deixado pra trás. Você só vai ver isso aí quando você tiver ampliar sua consciência, senão você não enxerga isso. Pra não ser deixado pra trás. Então, eu acredito que a raiz
essa crença aí de escassez, de não merecimento. Até esqueci essa pergunta, me perdi aqui no Eu tô falando do não merecimento porque não você falou que merecimento. não frequentava nenhum Subway. Não, porque eu não conhecia, não era porque eu não conhecia. Eu fui conhecer McDonald's numa ação que teve lá nessa escola onde eu estudava. Eu frequentava aos sábados e domingos e teve aquele Mac Dia Feliz, que era uma comunidade carente, e lá eles tinham o dia de levar o McDonald's lá. Então eu conheci o McDonald's numa campanha dessa. Eu falo pra amor, eu era bem pobrinho. Não, mas pera lá. Emílio, a realidade em que eu vivia. Calma. Pergunte. Calma. Não ter dinheiro é uma coisa, o não merecimento é outra. Certo? Certo. Exemplo. O Subway, você pode conhecer pelo Instagram, pode conhecer por outras coisas. Certo? Certo. Nem sei quanto que é um sanduíche do Subway. Era a realidade, era o ambiente. Eu não tinha acesso. Não tinha acesso. Por que que eu falo que ele me apresentou outro mundo? Porque ele me tirou dessa realidade lá da periferia, de onde eu morava, de tudo que eu via, e me levou. A gente foi pra TV, a gente frequentava lugares onde eu conhecia advogados, conhecia juízes, a gente participava de ações beneficentes, então estava num ambiente diferente daquele ambiente de onde eu saí. Então, esse não merecimento, com base no que você perguntou aí, do Subway, era porque eu não conhecia mesmo. E também porque eu vivia numa realidade que eu nem tinha desejo de querer conhecer. Que era tão fora da minha realidade, eu nem sabia que existia. Então não tem como você desejar alguma coisa que eu nem sei que existe. Faz sentido. E hoje? E hoje, eu acredito que é o comodismo. Comodismo? Dou um passo, conquistei, aí eu vou e me acomodo. Me explica melhor. Acredito que a régua do valor, porque que tem uma crença que eu acredito que tá muito, que eu venho quebrando essa crença dentro de mim, é que eu não precisava de dinheiro, eu não precisava de bens materiais. Você entende que aí vem do não merecimento? Sim, por quê? Porque que esse não merecimento, eu acredito que foi desenvolvido em mim. É capaz, tá? Uma hipótese, tá? É capaz das vezes você doar mais dinheiro pro outro do que pra si mesmo. Sim. Entendeu o não merecimento? Porque primeiro é você, sua casa. Depois é os outros. Se eu não tenho, não tem como eu doar pro outro. Não tem como que eu vou doar algo que eu não tenho? Que eu não tive, que eu não vivi, que eu não experimentei. Entendeu? Aí entra o bonzinho. Por quê? Você não experimentou, você fica com a dívida. Dívida que eu falo não só financeira, tá? Dívida de culpa, dívida de não Culpa, ter... vamos dizer culpa, né? De não querer. Eu sinto culpa por não querer, cara. Às vezes não desejar como eu deveria desejar. Então, se você não quer, você não deseja, se você não vê, não visualiza, vai realizar. Por quê? E aí, o que você tem que fazer agora? Visualizar. O que mais? Planejar. Não, tem que ir direto pra execução, senão você vai ficar só no planejamento. No mínimo, uma vez no mês, você tem que jantar fora com sua esposa. Ou almoçar fora. Em lugares dignos de rei. Entendeu ou não? Pelo menos uma vez no mês. Ou de 2 em 2 meses. Ou de 3 em 3 meses. Pra aumentar o quê? O grau de merecimento.
E de onde você acredita que é essa raiz de não merecimento? Com base no que você já Precisamos conhece. conversar mais um pouco, mas dentro do que você me disse hoje, Hum. é por falta de frequentar novos ambientes. De justamente o que eu disse em alguns outros episódios, de não ampliar esse grau. O que é ampliar? É forçar essa nova ruptura. É a mesma coisa do que você pegar um cliente grande. Você não vai pegar um cliente grande porque isso não aumentou o grau de merecimento. O teu medo vai te parar. Entendeu? O frio na barriga não vai deixar. Você vai gaguejar, você não vai romper. Primeiro que você não vai nem agendar com o seu cliente sobre isso. Entendeu? Você vai procrastinar na execução. Não só de cliente, mas de merecimento. Entendeu? Então isso aqui você tem que ampliar. Como que eu amplio? Vivenciando experiências diferentes. Igual você vivenciou no ARA, igual você vivenciou no confronto. Só que agora você tem que provocar ambiente novo. Entendi. Como que eu provoco ambiente novo? Indo em lugares novos. Conectando com pessoas novas. Tendo novas ideias. Entendi. Entendeu? Entendi. Para ter novos resultados. Então, exemplo. Sei lá. Ir jantar no Mahalo. Precisa ir lá jantar? Não, vai lá, bebe uma água. Mas se tiver um dinheiro sobrando, por que não jantar? Entendeu? Sim. É provocar o merecimento. Sabe por quê? Quando você experimenta algo novo, o que acontece? Você quer aquilo. Exatamente, verdade. Aí você precisa produzir mais pra você manter isso. Isso que é provocar. Mas se eu não experimentei, o Subway, como é que eu vou? Se eu não experimentei o McDonald's, como é que vai? Entendi. Entendeu? Entendi. É provocado. Tem uma constância de provocação. Aí que a gente entra num loop? A gente sempre frequenta o mesmo Ambiente, os mesmos lugares. Como que eu vou provocar? Não provoca. Como que eu vou provocar o desejo? Não tem. Não provoca. Vou te contar algo de uma pessoa que você conhece. Eu comecei a provocar ambiente. Eu fiz ele comer um peixe cru. Ah, sei quem que é. Aí comeu peixe cru, aí comeu sushi, sashimi. Só que daí, né, por estar... A pessoa vai lá e me coloca o suabe. É suabe que chama? É? Wasabi. Wasabi. Esse trem aí. Aquele trem verde. Tá? E aí? Mas não colocou um pouquinho. Meu Deus. Aí já estragou a experiência. Estragou a experiência. Entendeu? Entendi. Mas tem que ser provocado. Se não provocar, não expande. Não expande. Talvez no primeiro você vai achar ruim. No segundo melhora, e assim sucessivamente. Mas isso aqui precisa ser provocado. O merecimento. Exemplo. Por que não foi lá fazer um test drive num carro novo? Sabia que não paga? Ainda te dão até um café. Se for no sábado, tem até coffee break, sabia? Tem até comida lá. No sábado. Já fiz há um tempo atrás, mas agora é não merecimento mesmo. Não vou inventar desculpinha não, porque é não merecimento mesmo. Organização. Mas é assim,
tá? outras Por que prioridades. por que que eu tô entrando nesse assunto? Porque eu não, do que você comentou aí, tinha coisas que eu não sabia, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente não sabe, Te pergunta. a gente pergunta. E aí eu preciso dar a resposta de ampliação do merecimento. Para ampliar que você rompa essa barreira. Tá. E aproveitando que tá falando de merecimento e ampliar. Uma coisa que eu enxerguei, inclusive foi algo que a minha esposa falou quando veio aqui com você, que ela se sentiu muito honrada quando eu declarei um sentimento meu em público pra ela. E esse sentimento era, pra mim, era o meu egoísmo. Que eu estava sendo egoísta, de não reconhecer tudo aquilo. O Ara me fez enxergar o quanto, assim, não me fez, né? Só me relembrou, porque eu eu falo que a minha maior, a pessoa que mais me confronta é minha esposa. Ah, sério? Você tá doido? Cara, Mas ela nem é teimosa. mas pensa numa pessoa que me confronta. Me confronta, eu digo, me faz crescer. Todos os dias, Mas o todos os confronto é dias. para crescimento. Todos os dias. Eu Se cresci. fosse afronto, aí não crescia. Não, é confronto mesmo. Ela faz as perguntas certas. E ela já vinha falando, né? Soltava umas perguntas aqui, eu já tinha enxergado o quanto era egoísta. Mas lá no ar e no confronto, eu enxerguei o quanto eu era egoísta e como que eu faço agora pra resolver esse BO do egoísmo. É engraçado, porque eu me enxergo, sei o quanto eu sou egoísta, mas quando eu vejo já tô sendo egoísta. E se eu te falar que você não é egoísta? Eu vou falar que eu sou egoísta. É, isso aí é uma desculpa que você usa. Porque eu já vesti a roupagem do bonzinho. Mas era mentira, porque eu não era bonzinho. Eu não sou bonzinho. Sou bonzinho coisa nenhuma. Não, Eu. eu vou te mostrar aqui Hum, por que que é uma desculpa. por quê? Porque se fosse egoísta, você não tocava nem na igreja. Tá, mas Se fosse a egoísta, você questão. não ajudava o outro. Mas quem falou que eu ajudo? Você. Você falou que você ajuda pessoas. Não, sim. Mas sempre tem. Por que que eu falo? Porque sempre tem um interesse por trás. Não existe o bonzinho. Não existe coisa que você faça que não tenha interesse por trás. Os pastores ajudam porque eles crescem espiritualmente, senão eles não ajudavam. Padre ajuda porque eles crescem espiritualmente, senão eles não ajudavam. Isso é egoísta? Não. Em regra, não. Você, com açúcar ou sem açúcar, Sem açúcar. atura sua esposa por quê? Porque eu tenho algo que eu tenho interesse por trás. Né? Pronto! Ficou Não, meio no sentido Mas isso aí. eu tô falando que não tem. As pessoas sempre têm um interesse por trás. Não é só financeiro. Só que as pessoas só olham financeiro. Tá, mas e quando eu olho só pra mim? Mas, E ao mesmo tempo eu não olho pra mim. mas Você entendeu que existe? entende que você só atura sua esposa porque tem um interesse seu, Sim, de crescimento seu? sim. Ela também te atura porque tem um crescimento dela. Não é egoísmo isso. Tá, então eu tenho que entender Isso que eu não sou chama-se egoísta. altruísmo. Entendeu? É autoajuda. Tá. Então eu faço isso porque eu tenho interesse próprio. E não é Todo egoísmo. mundo, quando perde o interesse, acaba o relacionamento. Seja de cliente
seja de amizade, entendeu? Então, é o que eu falo. O seu, por exemplo, na advocacia, quando que acaba o relacionamento com o seu cliente? Quando os honorários caem na conta. Não, quando que acaba o relacionamento com o seu Quando o cliente? fim do processo. Pronto. Ele vai te procurar de novo? Não, só se ele precisar. Interesse. De vice-versa. Entendeu? É a mesma coisa. Você serve a igreja por quê? Por interesse. É, obediência. Mas é interesse. Porque você poderia tocar na sua casa, você poderia tocar na internet, você poderia... Sim ou não? Sim, é um servir. É a mesma coisa. Entendeu? Então, da onde que vem aqui que eu tô falando que você usa o egoísmo como desculpa? Fala ou não fala, doutor Flávio? Já vou falar dos patrocinadores. Fala ou não fala? Fala. Porque é uma desculpa gourmet, vamos dizer assim, para você não reconhecer as pessoas ou para se sentir pertencente. E aí você joga o egoísmo. Uma desculpa pra não me sentir pertencente. É. Entendi. E quando eu não enxergava isso como egoísmo? Me enxergava como bonzinho. Na verdade, você nunca... Vamos dizer assim, o bonzinho, ele sempre se estrepa. Tá, mas em regra não... eu já me estrepei muito. Mas eu era o bonzinho porque eu não queria ser rejeitado. Então eu me enxergava como, cara, eu sou gente boa. Mas gente boa todo mundo é. Até que pisa no seu calo. Eu costumo jogar meio sujo, vamos dizer assim, no bom sentido. Né? No bom sentido de que? Quer ver como que você não é bonzinho? Você vai deixar as pessoas abusar de sua esposa? Não. Então você não é bonzinho. Porque o bonzinho, às vezes, até deixa isso. Entendeu? E isso não tem a ver com egoísmo. Você tá defendendo o seu. Tá. É o que mas todo é o que eu tem tô que ser. falando. Já aconteceu de não me indispor com algumas pessoas e acabar machucando a minha esposa, machucando verbalmente, porque eu não queria me indispor. Então, é egoísmo? Não necessariamente. Não tem o bonzinho aí. Não necessariamente. Você não queria se indispor ali na frente. Mas você não deixou a pessoa vir a vias de fato. Entendeu? Porque a pessoa ficou na dela. Não, aconteceu. Você entendeu? Eu não me indispus. Ela passou pela situação e eu fiquei sem me dispor. Eu vou contar a história pra ficar mais claro. Aí você corta esse pedaço aí. Que tá todo mundo aqui. A gente quer saber o contexto. O que acontece? Quem te chamou aqui, vai lá pra sua reunião lá. Já fiz bem. O que acontece? No começo do nosso relacionamento, a minha mãe criticava muito ela e um dia elas começaram a discutir e eu não me posicionei. Mas ela já era esposa? Não, era minha namorada. Não me posicionei. Minha mãe falou um monte Com de coisa. açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Você tava certo. O namoro foi feito pra dar errado. Você fez de tudo pra dar errado. Por isso que tá certo hoje. Por isso que tá casado hoje. Agora, se você tivesse já casado, aí você estaria errado. Não, mas já aconteceu casado. Aí você tá errado. Entendeu? Então, eu já fui essa pessoa.
Que não me posicionava, que... Por que eu tô falando? Tem um namoro, tem um noivado, por isso que você noiva. Porque o namoro deu certo. Você testou. Enquanto era namoro, enquanto é noivado, você tem que testar. Mas agora, depois de casado, aí tá errado. Entendeu? Porque aqui você assumiu um compromisso. Uma aliança. Aqui ainda no namoro, não. Porque você não sabe se vai ser. Não passou para a próxima fase. Entendeu? Entendi. Agora aqui, depois do casou, aí você errou. Então, Aí você errou. tudo Entendeu? curioso, né? Ah, você fica aí fofocando, não escutou? Entendeu? Eu já entendi. Mas só ela falou bem assim que Ah, vocês querem saber o fato, não precisa saber o fato. me jogou fora porque eu era um lixo, ninguém me queria, falou um monte de coisa pra mim. Entendeu? Mas não precisa desses fatos. O que as pessoas têm que entender? Namoro foi feito para dar errado. Você tem que testar o namoro. Entendeu? Até Entendi. aqui sua mãe estava certa. Depois que você deixou vir do casamento pra cá que você errou. Que aí você deveria ter se posicionado. Sim. de Entendeu? fato. Por quê? Aonde que tá o erro hoje? As pessoas vivem um namoro, casamento. Tá errado. Por quê? Namoro. O que é? Pra você conhecer outra pessoa. Pra saber se a pessoa, você vai testar a pessoa. Como que testa a pessoa? Colocando ela em crise. Quando você coloca ela em crise, você vai ver se ela quer ficar com você ou não. É igual sócio. Ixi, eu te coloquei em crise, hein, meu bem? Te coloquei em crise, hein? Por sua sorte é que eu fiquei em crise por 14 anos, porque se fosse hoje, Entendeu? Mas deu certo. Entendeu? E vai dar certo pra eternidade. Porque você colocou em Amém. crise. Agora, hoje, os relacionamentos não dão certo por quê? Porque no casamento que vai testar. No casamento que vai jogar em crise. E aí o que acontece? Separação. Mas por que não testou antes? Por que não colocou em crise antes? Vou te contar aqui, que talvez vocês já viram na internet, mas não vou te contar quem que é a pessoa não, depois vocês descobrem. Tá? Eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi com meus olhos e que eu escutei com o meu ouvido. Entendeu? Chegou por uma pessoa e falou assim, cara, tava assim, sabe? Ah, minto. Vou contar de uma pessoa que você conhece, tá? Conte. Chegou um belo dia, batendo no peito, ainda colocou o dedo na minha cara, pá. E eu só quieto, né? Eu falei, cara, não vou falar, que eu não vou expor tal. Não, que a mulher me ama, isso, não sei o que, papapá. Tem, sei lá, 10 anos de namoro, não sei o que, papapá, falando. Aí, botando o dedo na minha cara, assim, ela não te ama. Rapaz, na hora que eu falei isso, aí que o cara gritou mais alto ainda, né? Falei, então tá, já que você tá falando tudo isso, vai lá, pede ela em casamento. Joga ela em crise. Você vai ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Separou? Foi lá pedir noivado. Ela falou que não queria casar com ele. Meu Deus. Por quê? Entenda. Quando você coloca em crise, você vai testar quem que é a pessoa. Entendeu? Quando você testar, você vai ver quem que a pessoa está do seu lado. Se não testar, você não vai saber. E serve como dica, sócio também é a mesma coisa. Tem que ser colocado em crise. As pessoas têm que ser colocadas em crise, porque é muito fácil, quando não está em crise, a pessoa querer ficar do seu lado. É fácil. Na fartura, tudo é bom. Mas e na época de vaca magra? Quem vai ficar do seu lado? Saúde de verdade, né? Entendeu? Então, por isso que tem que ser colocado em crise. Não só namoro, mas em tudo que for coisa
para construção, você tem que ser colocado em crise. E aí vou te contar, esse aqui que eu comecei e não contei. Já vou falar dos patrocinadores, cara. É quem banca essa parada aqui. Ora, tá? Se vocês não quiserem bancar, eu vou bancar também. Pronto. Ora. Ah, Quer me colocar em crise? Tá rendendo, Não tá existe rendendo, crise tá aqui, rendendo. né? O que acontece? Eu aprendi justamente no game como é que é colocar a pessoa em crise. E a pessoa, justamente falando, meu relacionamento é a pessoa dos meus sonhos, tá, papá, papá, tá, liga pra ela aí, fala que você quer terminar agora. Aí ele, pra que isso? Tá. Liga, testa. Aí quem ficou em crise? Ele. Ele ligou. A pessoa falou assim, eu já sei que isso aí, papapá, o rapaz tá falando só da boca pra fora. Bagunçou a cabeça do cara. Aí a pessoa que mandou ligar falou assim, essa é pra você casar. Só que daí quem colocou em crise? A pessoa não tava querendo casar. O homem não tava querendo casar. Ele não tava preparado pra casar. E ele ficou em Mas choque. a outra pessoa tava. E aí quem ficou em crise foi quem ligou. Então, o que eu tiro disso aqui que a gente tá conversando? Que eu tenho que me colocar em crise. Beleza, eu tenho essa consciência. Mas eu caio no comodismo de não me colocar em crise. Por isso você tem que andar com pessoas que vai te colocar em crise. E toda vez que você entrar em crise, você corre. Todo dia que as pessoas te tiram da zona de conforto, você corre. Entendi. Entendeu? Entendi. Depois vê se faz sentido isso. Vamos lá falar dos nossos patrocinadores, Bora, senão, né? Daqui a pouco o Flávio joga claquete na sua cabeça. Lumini! Não, é só Instituto Marquardt agora. Acabou, passou a hora já. Agora é só marcar. Instituto Marquardt, o melhor sistema de ensino de pós-graduação é no Instituto Marquardt. Aqui tá o QR Code, que é só esse patrocinador que eu vou falar hoje. Lumini, semi-joia. Se você quer presentear o seu cônjuge, a sua pessoa ou alguém que você goste, Lumini, semi-joias. Chefe em casa, se você quer aquela comidinha quentinha, aquela comida de um chefe, é só clicar nesse QR Code aqui e conversa com ele que vai direto para sua casa. Águas Kanji, melhor água do planeta. Está aqui. Água Kanji, pH 9.5. A melhor água para a sua saúde e a sua célula. Qual que é o próximo? Já foi. Ah, eu preparei a fogo, mas tudo lá dentro, tá na tela. agora vai ser só Instituto Impladente. Instituto Impladente comprou Instituto Instituto Marquardt comprou Instituto Impladente. Você não sabia, Flávio? Eu não fui nessa reunião. Menos pra Instituto Impladente. Se você quer colocar o seu implante, se você quer rejuvenescer 10 anos, Instituto Impladente. Voltamos. Lucas, e aí, como que entrou o direito aí? Cara, direito, como eu falei, né? No começo... Pra você andar direito, é isso? Não, eu já andava, já andava direito, né? O direito entrou desse desejo lá da dupla sertaneja, que eu... faz direito que você vai abrir um leque de opção aí, que você pode fazer concurso, você pode isso, pode aquilo. Então eu, antes de fazer o direito, eu cursei fisioterapia por metade do curso de fisioterapia. Peraí. É uma bagunça, é uma bagunça. O que acontece? Fisioterapia com direito. Por que que eu fiz fisioterapia? Um dia eu falei pra minha mãe que era fazer direito. Que ela falou, que você vai fazer direito pra quê? Você nem gosta de ler. Eu falei, tá, minha mãe falou que eu não gosto de ler, né? O que eu sou bom na... O que eu era bom na escola? Eu era bom de anatomia, de ciência, de negócio. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa nessa área. Aí pensei, vou fazer odontologia. Tá, mas odonto era integral.
não dava pra fazer. Eu tinha que trabalhar, que fazer dinheiro. Mas cursar a faculdade, fazer faculdade foi porque a minha esposa falou, ó, na época não era minha esposa, era minha namorada. Você tem que fazer alguma coisa da sua vida. E eu não vou namorar com um cara vagabundo. Falou bem assim. Eita! Falou, não Eu vou- acho que foi aí que você já falou, Zé, que essa mulher tem que casar. Eu gostava da pressão mesmo. Assim. Aí não Do tinha nada pra confronto, fazer do direito, né? Não confronto. tinha nada Aí pra tá, fazer. saí fui fazer a fisioterapia, cursei, aí chegou um período, eu tirava notas boas e tal, tava indo bem, mas o que eu ia fazer? Eu comecei a pesquisar quanto que o fisioterapeuta ganhava na época, eu falei, cara, se eu for concursado eu vou receber 2.000 e pouco, aí a gente tinha uma loja de celular, eu vendendo celular vou ganhar mais do que formado em fisioterapia, e fui desanimando. Aí bem na época a Brenda tinha terminado o ensino médio, foi o período dela ir pra faculdade também. Que ela falou, amor, eu tenho que fazer faculdade, tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, por que você não faz direito? Te abre um leque de opções aí e tal. Daí ela falou, mas não sei. Se eu fizer, você faz comigo? Desiste disso aí que você tá fazendo. Não, bora então. Mas eu não fiz direito inicialmente porque eu achava que eu não dava conta. E eu sou o primeiro advogado da minha família. Terminei a faculdade, passei na primeira prova da OAB. O primeiro formado, né, meu bem? Primeira pessoa que concluiu uma faculdade na minha parentela sou eu. E então escolhi o direito porque eu já vinha com esse desejo do direito desde lá da dupla sertaneja, que foi me apresentada essa área de formação. E aí eu escolhi o direito. Terminei e fiquei aí quase 6 meses com a OAB na carteira. Não ia fazer a prova da OAB. Terminei o direito, não sabia o que ia fazer. Aí um dia minha esposa, que me confronta sempre. Amor, por que você não faz a prova da OAB? Olha como minha esposa é sábia. Ah, amor, faz só pra você testar. Não tem nada a perder mesmo. Sabendo que quando as pessoas perguntavam o que seu esposo é, ela falava, meu marido é advogado. Nem terminado a faculdade de Direito eu tinha terminado. Ela falava, meu marido é advogado. Já profetizava que eu seria advogado. Falei, amor, faz a prova. O nome disso é patrocínio. Patrocina, exatamente. Faz a prova. Eu falei, tá bom, amor. Pesquisei pra fazer a prova, faltava 2 meses, 30 dias, se eu não me engano. Tinha pouco tempo pra estudar pra prova. Fiz a inscrição, já era o último prazo pra fazer a inscrição. Fiz a inscrição e estudei pra prova. Eu estudava todos os dias, cerca de 30 Isso porque eu não minutos. gostava de ler. Não, mas eu não gostava mesmo. Mas eu estudava 30 minutos pra prova, pra você ter ideia, respondendo questão. E fiz a prova, chegamos em casa, fomos conferir o gabarito. Amor, passei. Ela já sabia que você ia passar na primeira fase. Mas, amor, é só a primeira fase. Não, mas você vai passar. Aí, pra segunda fase, comprei um cursinho de segunda fase. E passei na segunda fase. Nossa, de primeira. Então, o cara que não gostava de ler, que ia fazer direito pra quê? Que ninguém na família tinha, fiz de primeira e passei. Passei com a OAB na carteira, 6 meses com a OAB aproximadamente, e aí a gente estava viajando, aconteceu um incidente com a loja que a gente tinha de celular, o pessoal estava dando muito golpe, e mais uma vez a gente entrou numa discussão que gerou um confronto ali, um atrito, e eu falei pra minha esposa, falei, amor, eu sei o que eu vim fazer, eu sei pra que eu nasci. Eu sempre protegi as pessoas, eu sempre defendi as pessoas. Eu vou ser advogado. Já sendo advogado, falei, eu vou advogar. Só que daí minha esposa novamente começou a me patrocinar. Falei, por que você não faz isso? Você não frequenta tal lugar? Por que você não vai em tal lugar? Sério? Por que eu não advogava? Porque eu não tinha ninguém na minha família que era advogado. Tá aqui, ó. Eu não conhecia Aqui, ó. Eu não conhecia ninguém que era advogado. Na época da faculdade, eu não fiz estágio. Eu
participei do estágio só no núcleo de prática jurídica, porque era da faculdade, precisava fazer. Então, saía do quartel, só fazia essa matéria de estágio porque a faculdade exigia. Mas como não era incompatível com a minha área militar, eu não estagiei. Então, eu tinha essa desculpa. Eu não estagiei, eu nunca nem fui no escritório de advocacia, eu nem sei por onde começar. Aí aprendeu a dar desculpa, né? Não, eu era o rei da desculpa. Rei da desculpa. No que você me perguntasse, eu tinha uma desculpa na ponta da língua. Hoje, depois de 10 anos em uma viagem, eu falei, amor, foram 10 anos pra desconstruir toda essa cagada que eu vivia pra hoje diminuir essa quantidade. Hoje eu acredito que não dou tanta desculpa não, né, amor? Não dou mais desculpa não. Não deixa eu mentir. Mas eu era... O que você perguntasse pra mim, por que você não fez? Já tinha uma resposta pra você, Emílio. Eu era um cara que você perguntasse, eu tinha resposta pra tudo. Então vou mas perguntar. desculpa pra tudo. Desculpa pra tudo. Então eu vou perguntar. Então pergunte. Que dia que você vai levar sua mãe pro Marralo? Eu acho... Não sei. Não. Semana que vem. Semana que vem a gente Que vai. dia? Que dia? Cara, trabalho com dia. Dia. Semana que vem é muito longe. Data. Trabalho com data. Semana que vem, dia 22. Então, dia 22, vocês vão ver nos stories do Wallace O Wallace Lucas. Wallace Lucas. O Wallace Lucas, já segue lá no Instagram, já. O Wallace Lucas. Não tem erro. W-E, olha, vou, pra você ver. W-E-L-L-A-S-S-E. Além de ser todo errado, tem esse duplo. monte de letra aí. Só tem esse no Instagram. Nas redes sociais, se procurar o Wallace, só vai aparecer eu lá. Qual é a data do livro do Wallace Lucas? Livro. Boa pergunta. Boa pergunta. Nunca coloquei isso nos meus planos. Escrever um livro. E tem história, hein? Uai, só pelo esse podcast aqui já dá pra montar um... Tem história. Tem história. Né? Tá vendo, Goió? Já tá pensando na desculpa dele, tá vendo? Não, vamos colocar... Ano que vem. Pra esse ano um livro não sai, não. 2027. 2027. Não vou colocar uma data, não. Exata. Mas 2027. E... 2027 sai. Tá bom, 2027 até dia 31/12. Né? Pode me cobrar, hein? O que mudou em você como homem e como profissional depois de decidir viver consciente, direção, intencionalidade, depois de ter vivido o confronto, ter vivido o ARA, ter passado pelo... Nossa, fugiu o nome. Não. Formação de coach, Formação legendário. de coach, legendário. Cara, Emílio, eu costumo falar que eu tô em constante construção. O que mudou em mim como homem foi o posicionamento. Eu melhorei o posicionamento. Eu tinha muito medo de ser rejeitado, de desagradar as pessoas. Então, o que melhorou em mim bastante foi isso. Ter coragem de me posicionar. Então, Vamos colocar em crise? Opa. Coloque-me. Data do filho. 28, 29, 30. Ó. A ideia é que seja... Era pra ser com 30. Mas tudo só depende de mim. Por que depende de mim? Quanto mais suporte eu der pra minha esposa, mais tranquila ela vai fazer. Ela falou, amor, eu pensava com 30. Mas se até ano que vem tiver tudo ok, ano que vem sai. Eita, Então, 2027 assim, vai ter muita coisa, hein, Flávio? Então, assim, estamos alinhando isso aí. Mas eu acredito que 2027 pode começar a fabricar. A gente já treina, né? A fabricação Bom, pode não ser que sei. 2027, Não convive, 2027 nem quero conviver saia. lá. Entendeu? Treina bastante. Não sei. Isso aí é desculpa. Desculpa nada. Uai, eu só acredito na hora que tiver com o exame pronto. Ah, entendeu? não, mas Isso vai aí é uma sair. desculpa gourmet, Vai sair. né? Vai É sair uma já. desculpa gourmet. Já tem nome já. Já? Os três, né?
A ideia. Antes Vai era. ser trigêmeo? Não sei se vier 2 de paulada, né? Na, não, a gente já conversou sobre isso. Trigêmeos não vai ser, nem gêmeos, porque ela não quer estragar a barriga. Mas que vai vir. Mas que vai vir um na cola do outro. Olha. Tem na família? Não tem, não tem. Não? Mas que vai vir um Você na cola vem do quebrando outro. barreiras, né? Sendo o primeiro a se formar, o primeiro Quem sabe, né? advogado, é o primeiro trigêmeo da família. Ah, trigêmeos. Não, trigêmeos é brabo. Mas a ideia é que venha um na cola do outro. Boa, boa. Gael, Liam e Agatha. Nome a gente tem. Data Rapaz, tá chegando. rapaz, o trem tá melhor do... Porque sabe por que eu fiz essa pergunta, Flávio? Porque quando começou a mentoria da Mentalidade 7D, entrava em crise. Não, é que... O que acontece? Aí, ó, O começou a Emílio... desculpa, O Emílio... Não é desculpa não. É que você fala, tem que fazer um filho. Você confrontava. Mas a gente já tinha um plano pra executar. O filho já tá pra vir. Então tinha outras coisas. Quando a gente dava essa resposta aí, meio engasgada. Engasgada era porque já tava no plano. Então não era. Graças a Deus saiu do inconsciente. Graças a Deus. É isso né? aí. Mas o filho já, Volto a já dizer, tem nome. isso aí é ampliar o quê? Merecimento. Merecimento. Você tá provocando a próxima fase. A próxima fase é provocada. Entendeu? Assim como você provocou a sua evolução de não merecimento do sub, não merecimento de outros lugares, não merecimento de... Você foi ampliando. Só que acontece que você estagnou. Entrou na zona de conforto. Entendeu? E agora que você foi confrontado de sair dessa zona de conforto. É por isso que você está ampliando. Está ampliando. Qual que é a próxima fase, Blenda? Aí eu vou chamar ela de Blenda porque eu tenho uma sobrinha que chama Blenda. Né? Brenda. Você precisa provocar a próxima fase dele. Mas eu sei que patrocina. Sei que é meu patrocinador oficial. Advogado anda como? Como advogado. Então. Tem vestido. Na fase de amor, ele começou a estudar porque eu já tô falando martelando na cabeça dele faz horas. Ah, que você tá falando do cliente, né? E do merecimento e tal. Já tem um tempo já que minha esposa vem conversando comigo. Por que você não começa a estudar o agro? Ir pro agro? Aí deu uma estudada por cima aí, mas de fato é o não merecimento que tá batendo aí. Porque a área em que eu Só atuo toma hoje... cuidado, se for pro agro, talvez vocês tenham que mudar. Não, a gente não tem barreira com relação a isso, porque o meu lar é minha esposa e eu sou o lar dela. Então, onde um ou o outro tá, a gente se completa, independente disso. Não, talvez tenha que Se mudar. for pro agro, talvez tenha que mudar. Não, não tem. Onde você tá, eu tô. Onde eu estiver, é perfeito, bebê. Isso que a gente tem muito real, isso é muito verdade. Onde amor tá, não interessa, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente tem paz, só tá aí mesmo, não importa. A gente pode passar longe. Tem gente que fala, né? Eu quero... Ah, eu viajo, passo uns dias fora, eu fico doido pra voltar pra casa. Se eu tiver com a minha esposa, eu fico doido se eu não tiver com a minha esposa. Agora com a minha esposa... Percebi. Você sabe como é, né? Percebi em outra floresta. Rapaz, bom, depois nós contamos em outro podcast sobre isso. Senão vai mais um podcast sobre isso. Ixi, história a gente tem bastante. Existe a Brenda antes do Lucas. Lucas foi embora, o Lucas sumiu. Gente, e pior que eu queria, Emílio, ter algo que me trata isso, sabia? Porque isso é muito real. Amor, eu amo o marido. Amor, ele me traz eu e ele me traz uma segurança, assim, gigantesca. Quando amor não está, é um problema. As pessoas me desconhecem. Tanto que eu viajo para São Paulo, as pessoas ficam comigo no quarto. No primeiro dia eu tô bem. Do segundo em diante, elas ficam tentando entender o que aconteceu comigo. Parece que desliga. Desregou ela. Interruptor. Ela falou, amor, você é meu regulador emocional, meu bem. Não. Porque... Cara, ela não existiu mais. Entendeu? Nem levantar da cadeira ela levantava.
Não, mas, e que nem eu te falei, onde um e o outro estiver, se a gente estiver junto, você sempre vai ver Lucas e Brenda, Brendas e Lucas. É dupla Sempre, sertaneja? sempre vai ver. O BW junto. Últimas perguntas. Bora, plateia. Qual que é a sua área que você atende como advogado? Atuo no direito previdenciário, trabalhista e consumidor. Nosso escritório atua em várias áreas, né? Entenda, se você não se programou ainda para aposentadoria, consulte um advogado, não deixe para última hora. Exatamente. propaganda, Que as tá? pessoas. Qual que é o Insta do seu escritório? Ah, a gente não falou da sociedade. Tem muita história, mas recentemente o ambiente diferente me trouxe um sócio, o Lucas Franchini. Então a gente tinha propósitos iguais, tinha interesses iguais e somamos a essas áreas de atuação. A gente atua nessas áreas que eu falei e em mais algumas. E o nome do nosso escritório é Campos e Franchini _ advogados. Então, Campos e Franchini. Quer falar alguma coisa, meu bem? Ah, pode fazer. Calma. Campos vai e chegar. Franchini advogados. A minha pergunta é: qual conselho você, Lucas atual, daria pro Lucas atual também de hoje? Qual conselho o Lucas de hoje daria pro Lucas de hoje? De hoje para hoje? De Ou hoje de pra ontem pra hoje. De, De ontem, de hoje, tanto faz. de hoje pra ontem. O conhecimento que você tem já, o que você traria de conselho pra você, pra sua vida? Qual o conselho que você dá pro Hélice, pro Lucas? Do Elas pro Lucas. O Hélice pro Lucas. Eu preciso me confrontar mais, não só mentalmente, mas em ação, onde me coloque em desconforto. Como você faz isso? Tirando o acho que vou fazer, Colocando ou em crise. sim, Coloca-se você sempre em crise. Entendeu? Que aí você vai achar a solução. Se você não colocar em crise, você não acha a solução. Porque tá cômodo. Entendeu por que eu falei do filho? Entendeu por que eu falei do carro? Tô te colocando em crise. Entendeu? Você Entendi. vai achar uma solução. Mas se você não se colocar na situação de crise, você não acha a solução. me colocar em crise. Essa é a resposta. Igual eu te coloquei em crise de você levar ela pra jantar no... Esqueci até o nome. Marralo. Marralo. Não esqueci não. Entendeu? Com certeza, inconscientemente, e agora já gerou um monte de coisas na sua cabeça automaticamente. Aí eu falei, data, não, tá muito longe, tal, tudo isso aqui é de colocar em crise. Entendeu? Eu acho que eu tenho que andar mais com o Emílio. Pra ser mais confrontado, né? Uma coisa, eu ando com poucas pessoas. Então ninguém me confronta. Que nem eu falo, a minha maior confrontadora é minha esposa. Por causa que você não se coloca em crise. Exatamente. Tem que se colocar em crise. Vou encher Eu mais coloco seu o saco. Flávio mais ou menos umas 30 crises por dia. Pra ele aprender. A última eu fiz ele andar 440 quilômetros em um dia. Caraca. É, eu preciso dessas. Me colocar nessas crises. É, né? 430? 440 quilômetros que dá? 500, 250 pra ir, 250 pra voltar. Boa. Ele saiu 3 horas da manhã, voltou 3 horas da tarde. Em crise. Entendeu? Me colocar em crise. Em crise. Mas é provocar a próxima fase. Isso é provocação. Perguntas, bora? Tem mais alguma? Tem alguma que você vai fazer pra ele? Não? Eu tenho. O que foi pro Hélice? Eu não vou conseguir falar. Fala, isso. Lucas, fala, Lucas. Lucas. O que foi pro Lucas
vivenciar e experimentar o confronto? Foi. Cara, foi nem sei se vocês costumam falar, né? Que são várias camadas, né? O confronto foi uma camada. No confronto, e é uma coisa que eu já vinha, né? Entendendo que eu não podia deixar de lado o sentimento da raiva. Que é a raiva que indigna, que leva pra frente, é uma energia de avanço, né? E eu tinha medo de sentir raiva. Então, em um dos confrontos que eu participei, eu desbloqueei essa questão da raiva. Porém, ainda existia como que eu vou dizer? Uma ligação com a raiva de uma coisa muito ruim. E no Ara, eu tive outro desbloqueio relacionado à raiva. E foi meio doido o negócio lá. Só que a finalização desse exercício o Flávio foi muito sábio na ferramenta, eu acredito que instrumento de Deus, que toda vez que eu fechava minha mão, essa raiva me consumia e eu queria bater nas pessoas. E não é um sentimento que é bom querer bater nas pessoas. E eu ressignifiquei esse fechar esses punhos com fazer 10 vezes mais. 10 vezes mais amor, 10 vezes mais dinheiro, 10 vezes mais. Então, de vez em quando, eu fecho a mão, dou uns murros no meu peito, é o 10 vezes mais. Então, essa raiva, eu tenho treinado fazer mais, praticar mais, executar mais essa raiva, esse sentimento, mas hoje com um significado diferente. Porque eu tinha medo de sentir raiva, porque eu não queria parecer meu pai. Se as últimas considerações do Lucas. Busque se conhecer. E busque o Senhor. Quanto mais eu busco Ele, a presença dEle e me conhecer, mais eu cresço em todas as áreas da minha vida. Se não fosse Deus ter colocado a esposa que eu tenho do meu lado, eu não seria quem eu sou hoje. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é graças a Ele. Então, buscar autoconhecimento e a presença do Senhor na sua vida. Acho que essa é a essência. Você tendo Deus e sabendo quem você é capaz de transformar a sua vida e a vida dos outros. Chegamos ao final de mais um MentoCast. Hoje com ele, Lucas. Campos e Franchini. Isso? Isso, Campos e Franchini. Underline Advocacia. advogados, se você precisar de uma assessoria de advogados. Ponto final por hoje. Tamo junto. É nóis.